Então vamos elevar o pensamento a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e rogar a Ele nesse momento que possa nos assistir. Que nós possamos receber as energias de amor, de luz, de doçura que Ele nos dirige nesse momento, fortalecendo nossos espíritos, e desde agora nos colocarmos à sua disposição para sermos cuidados pelo bom Mestre. Que a espiritualidade amiga aqui presente, os mentores espirituais desta casa, possam receber os nossos corações aflitos a fim de serem consolados, angustiados, receberem respostas, carentes, recebermos o amor. E por essa reunião, possa Jesus nos inspirar ao bom seguir todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Hoje, então, como a gente publicou nas páginas das redes sociais da casa, nós vamos refletir um pouco sobre a cura do cego de Betsaida. Para a gente falar do Evangelho de Marcos, já é por si mesmo um desafio. O primeiro dos evangelhos a serem escritos, o mais antigo, e aquele que fundamentou posteriormente o Evangelho de Lucas e Mateus. Esse primeiro Evangelho é daquele simples, é daquele direto, e Marcos não gosta de floreio para chegar às mensagens consoladoras do Mestre. Porque falando a uma comunidade muito ainda fechada, precisava de ensinamentos que fossem diretos nas feridas. Porque o povo precisava de consolo. E a mensagem de Jesus não precisava de rodeios. Já era consoladora por si mesmo. E aí Marcos vai falar sobre a cura de um cego. É engraçado quando a gente fala de um processo de cura, porque a cura acontece naquele que se reconhece doente. A gente não vai ao médico, pedimos remédio, fazemos baterias de exames de forma desnecessária. Fazemos ou por controle, ou fazemos por necessidade. Àquela época, vai ao cego em direção a Jesus. E aí a gente vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido. E podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou para casa dizendo: não entres no povoado. Então nós estamos lá no versículo 22. E logo em seguida desse trecho, a partir do capítulo 27, nós temos a profissão de fé de São Pedro. Mas vamos lá na cura do cego. A cura do cego nos incomoda porque nós somos os cegos espirituais do hoje. Não por dificuldade de reconhecermos a grandeza do Mestre que vem até nós. Não por não termos a consciência de que a espiritualidade nos rodeia, nos inspira e traz o comprometimento de nossas próprias ações. Nós somos cegos porque ainda não percebemos que a centelha divina que habita no outro habita em mim. Que a consciência espiritual de sermos imortais não é para os mentores espirituais desta casa ou de qualquer outra casa. Somos para nós, porque somos nós espíritos em condição encarnada. E aí, esse cego, ele vai até Jesus. É bom a gente perceber que para o processo de cura acontecer, a cura não tem que bater a nossa porta. Não é a cura da nossa inveja, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa má conduta falando da vida dos outros, que vai se cicatrizar e se transformar do dia para a noite.
de uma só vez. Existe um processo para a cura. Para a cura da alma ainda maior. Porque a cura do corpo acontece pelo tratamento médico. A cura da alma acontece pelo tratamento do espírito, através da reforma íntima, da evolução moral. E temos nós que ter a consciência de que erros conquistados durante milênios não são tratados e curados em 30 anos. E temos que nos respeitar por esse limite. Mas em 30 anos podemos melhorar muito dentro da nossa condição. E o mais importante, assim como inicia o cego de Betsaida, é se reconhecer. Ele percebia a sua cegueira espiritual. E ele foi à fonte da vida. Àquele que podia receber a sua necessidade e acolhê-la, mas principalmente transformá-la. E por isso ele foi ao Mestre de Nazaré. E imagina como deve ter sido belo ter sido recebido por Jesus. Como deve ter sido o olhar de Jesus de compaixão, ao olhar para aquele cego e saber que ele teria capacidade de ir além. Ele já tinha condição de ir mais. É como se estendesse aquela experiência de Jesus no batismo, onde se ouve a voz: este é meu filho bem amado, fazei tudo o que ele nos pedir. E é como se Jesus olhasse para ele e falasse: este também é meu filho muito amado, mas que agora veio para me servir. E a cegueira espiritual acontece quando nos propomos, a cura da cegueira espiritual acontece quando nos propomos a seguir Jesus. E esse segmento de Jesus, ele não precisa de ser radical como vimos ou ainda vemos nos grandes testemunhos de fé. Porque entre nós e Madre Teresa existe uma distância e uma escala evolutiva de espíritos. Entre nós e Chico Xavier existe diferença. E essa diferença não é ruim. Essa diferença nos faz sermos nós mesmos. Mas o nosso testemunho para o seguimento de Jesus é dentro do nosso cotidiano, é dentro da nossa capacidade, dentro da nossa condição. E esse cego, ele vai a Jesus e pede para que ele tocasse. O toque de Jesus bastava. É como se acontecesse novamente a cura da hemorroísa, que tocando as vestes de Jesus em meio à multidão, e Jesus fala: alguém me tocou. Saiu, a palavra que Jesus usa é virtude de mim. Porque saiu de mim uma força. Uma força, algumas traduções falam virtude, na Bíblia de Jerusalém fala virtude. Olha que beleza. Porque aquele que já se reconheceu doente e reconheceu em Jesus aquele que tem condição de sanar suas próprias necessidades, de calar suas feridas, de ir em contra aos seus anseios, eles vão atrás. Eles rompem multidões, desafios e seguem. Hoje podemos ser nós que estamos aqui em busca desse toque de Jesus. Mas não tendo encarnado, temos seus mensageiros que vêm aqui nos assistir. Chegaremos um dia ainda em que os nossos mentores espirituais não precisarão se manifestar para olhar nos nossos olhos e dizer que a boa condução de nossos caminhos está no Evangelho. Porque isso já nos é dito há 2000 anos e ainda não se interiorizou. Chegará o dia em que nós nos reconheceremos uns aos outros como enfermos e juntos caminharemos rumo às curas de nossas cegueiras. Mas até que cheguemos lá, por bondade e misericórdia, Jesus envia seus mensageiros para que sua obra não termine e para que se cumpra aquilo que ele um dia disse, que nenhuma ovelha da casa de seu pai se perca. Mas é engraçado, Jesus, ele não
vê aquele cego e se afasta dele. Como muitos de nós, por vezes, nas calçadas, vimos os nossos irmãos em situação de rua e nos afastamos como se aquilo e aquela situação não interferisse em nós. Jesus não foi como o sacerdote que, passando pelo caminho, olhou aquele enfermo machucado e não deu assistência para cumprir os preceitos do templo. Jesus foi o bom samaritano, que, acolhendo, curou as feridas e se responsabilizou pela sua dor. E quanto ao cego de Betsaida, Jesus o tomou pela mão. Ação comprometedora, porque trouxe a responsabilidade da condição. Porque há um cego que é difícil caminhar. Não sei se vocês já observaram. Outra pessoa muitas vezes lhe cede um ombro. A pessoa o cego põe a mão no ombro e torna ali um norte, uma direção, ajuda a guiar os passos. Às vezes utilizam daquelas bengalas apropriadas, que eu não sei o nome, para ajudar a entender o ambiente onde está. E Jesus mostrou que ele era aquela luz que, colocada sobre o candeeiro, ilumina. Era aquela luz que não precisava esconder. Era aquela luz que conseguiria romper as trevas daqueles olhos. Quão difícil ainda é para nós, olhando pela dor do outro, não nos responsabilizarmos no sentido de pegar a cruz do outro e querer carregá-la, mas nos responsabilizarmos na medida que damos conta, a fim de sermos esse apoio que temos condição de ser. Na semana passada, através de uma mensagem de irmão José que nós refletimos, nós percebemos que no cotidiano nos apresentam no lar, no nosso círculo de amizade, momentos em que a nossa presença é mais caritativa do que muitas outras ações, que são virtuosas. E dissemos que aquele que está com frio, ele precisa do alimento, mas agora ele precisa de cobertor. Quem tem fome pode até precisar de um abraço, mas agora ele precisa mais do que um abraço, de uma comida. E aí, depois de suprir a necessidade emergencial, nós vamos à necessidade da alma. E às vezes a gente para só na necessidade da emergência do corpo, porque na emergência da alma, sabemos nós, pelo exemplo de Jesus com o cego de Betsaida, que precisamos de compromisso e persistência. Porque Jesus, quando ouviu aquele clamor de socorro, ele foi em auxílio. Até porque ele mesmo nos diz que todo aquele que bate a porta, ela será aberta. O problema é que a gente quer escolher qual porta será aberta. Jesus manda o auxílio, não o auxílio que nós queremos. A nossa dificuldade ainda é sonhar os sonhos de Jesus, ainda é querer aquilo que Jesus quer por nós. Porque achamos muitas vezes que nossa visão ainda turva da vida tem condição de saber os passos mais seguros para conduzir. E nos atrevemos muitas vezes ainda a olhar para o outro e sugerir condução dos passos. Mas Jesus, ele faz o contrário. Tomando aquele homem pela mão, ele ergue as mãos, toca aqueles olhos e pergunta para o cego se ele já está vendo. E ele diz que ele vê embaçado, como se os homens fossem árvores que andavam. A cura daquele homem da cegueira se curou de uma vez? Não. E Jesus, erguendo a mão novamente, perguntou novamente, e agora? E aí ele começou a ver com nitidez. Isso acontece conosco na necessidade do imediatismo. Queremos vir à casa espírita e receber os melhores conselhos da espiritualidade. Queremos ir a uma casa que oferece tratamento espiritual e queremos ser curados de uma vez. Recorremos ao atendimento fraterno como se aquele tarefeiro tivesse a obrigação de ter todas as respostas que naquele momento são necessárias.
Mas Jesus ele não trouxe respostas próprias. Ele esperou primeiro que o homem fosse até ele. Jesus ele não curou de uma vez. Em periódicos tempos, em um intervalo tempo, porque era Jesus, e aquele homem estava preparado, foi dado a graça da cura. E a nós outros, que estamos aqui na encarnação que hoje nós temos, e estamos em tratamento. Estarmos encarnados é um tratamento. Se chegasse hoje para nós um grande amigo, a quem confiamos muito, de nome Jesus, e olhasse para nós e nos perguntássemos: do que você quer que eu te cure? Poderíamos, num primeiro momento, pensar, e os segundos vão passando, e vai vir na nossa cabeça as dores físicas, as dores morais. E Jesus, como esse grande amigo, poderia agora olhar para a gente e perguntar: qual dor você está preparado para ser curado? Porque há males em nossas vidas que eles poderiam ser tirados agora, e nós correríamos atrás deles de novo, porque são nossos vícios. Nós o alimentamos. E por vezes a nossa cura não chega à nossa mão porque nós alimentamos nossa dor. E Jesus, ele não ergue a mão sobre nós para curar nossas feridas apenas uma vez, porque ele é tocado de compaixão. E quando a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler sobre compaixão, é muito mais do que sentir a dor do outro. É deixar-se tocar pela dor do outro e se comprometer a estar junto do outro. Ora, Jesus ele se tocou de compaixão por aquele cego de Betsaida. Mas ele ainda ensinou mais pelos detalhes. Quando aquele homem estava curado, a sua visão nítida, ele recomendou uma coisa apenas para aquele cego, ou ex-cego, que não voltasse ao povoado. Quando Jesus cura o homem endemoniado, com aquela cena do Evangelho que muitos de nós conhecemos, onde o espírito que obsediava o homem dizia que era uma legião, Jesus nos transfere aquela energia para os porcos e eles vão para o precipício. Também há essa mesma recomendação para aquele homem curado do processo obsessivo severo. Para que ele até fala que ele podia ir, mas que não divulgasse. Por que Jesus pede para não voltarmos à multidão? Ainda mais ele, que vivia meio à multidão, quer nos sermões, em que fazia sentado sobre os montes, quer à beira do mar da Galileia, quer andando, quer em uma casa que logo que ficavam sabendo, toda aquela comunidade se reunia, a ponto de trazerem um paralítico pelo teto. O homem que atraía multidões pede para não voltar ao povoado. O povoado é o sinal, é o símbolo ali daqueles que ainda não se comprometeram com a causa do reino de Jesus, que ainda não se comprometeram com o crescimento espiritual de si mesmo. Voltar ao povoado não é o erro. Voltar ao povoado da mesma forma, sim, porque foi tocado pelo Mestre. Voltar ao povoado na condição de Cristo, na condição de Jesus, era ir ao encontro daqueles doentes e propor-lhes uma cura. Mas nós, ao sermos tocados por Jesus, temos que ir frente à fragilidade do outro em prol da caridade, sim, mas sabendo que temos os nossos limites. E que chegará um ponto que nós vamos falar: até aqui eu dou conta, mais do que isso não. Essa frente de trabalho
me induz a me melhorar. Esta me machuca e não produz nada. E não é esse o objetivo de Jesus. Não é esse o objetivo da doutrina espírita. E agora que nós nos propomos semanalmente a vir ao encontro do Mestre numa casa espírita, recebemos passe, tomamos água frutificada, recebemos às vezes o atendimento espiritual, recebemos às vezes o atendimento fraterno. E aí? Esse é o encontro que Jesus nos propõe de encontro com Ele. E daqui meia hora, 40 minutos, acaba. E sermos e estarmos no encontro com Jesus durante esse tempo é muito bom. Mas Jesus vai falar para a gente: não vá para o meio da multidão. Não é para deixarmos de ir para nossos lares e encontrar nossos amigos. É não voltarmos da mesma forma. Porque olharão para nós. E pelo nosso olhar ainda comparativo, julgador, precisaremos de ser o testemunho de que vale a pena ser de Cristo. Teremos que ser o testemunho de que vale a pena seguir os exemplos de Jesus. Mesmo que carregando dificuldades para caminhar. Mesmo que hoje eu só tenha conseguido enxergar como um pouco mais nítido do que na semana passada. E de pouquinho em pouquinho eu vou construindo, junto com a espiritualidade, junto com os amigos que vêm à casa espírita, o nosso grau de discernimento. E esse discernimento, no Evangelho de João, é que Jesus fala de uma de suas missões. Era questionado naquele momento da narrativa de João, quem seria aquele que curava, quem seria aquele que incomodava os grandes, quem seria aquele, porque ele viria de Deus, ou ele era alguém farsante, um falso profeta. E aí eles dizem que como pode um homem de Deus, que não for de Deus, produzir grandes frutos? Mas Jesus ele tem uma frase que é para a gente pensar. Para um discernimento é que vinha este mundo, para que os que não veem vejam, e os que veem tornam-se cegos. Alguns fariseus que se achavam com ele, ouviram isso e lhe disseram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas dizeis: nós vemos, vosso pecado permanece. Jesus, às vezes, ele podia ser até mais simples para falar, porque tem hora que pegar o Evangelho assim nu e ir desvelando os seus ensinamentos não é simples. E aí a gente vai em quem sabe para aprender. E hoje, para a gente já começar o nosso encerramento, Jesus ele veio para propor um discernimento. Da mesma forma que ele nos fala que ele veio para os doentes e não para os sãos. Porque entende que apenas pela evolução da nossa consciência nós seremos curados. E nós criaremos condições para andarmos na escala dos mundos, galgarmos as esferas superiores, através do nosso esforço, do nosso comprometimento, conosco mesmo pela sua causa, iluminando o nosso espírito e dando de beber aquela fonte da água viva que é Ele, e fazendo com que todo o esforço com que cristãos do mundo inteiro têm levado os 2 últimos milênios, de não deixar com que a boa nova morresse, mas ao contrário, produzisse frutos, porque a boa semente caiu em bom terreno, não deixássemos a parcela que nos cabe esmorecer. E aí Jesus ele propôs esse discernimento
para que os que não veem vejam. Como aquele cego de Betsaida, que sabia, tinha consciência de sua pequenez, e foi aquele que tinha condição de dar possibilidade para novos passos e novos rumos. Mas aqueles que já se consideram com vistas límpidas, com um olhar perfeito, aqueles que já se consideram prontos, esses se tornam cegos. Esses se tornam cegos porque as verdades espirituais ainda não lhe tocaram. O amor, aquele amor genuíno, ainda não faz parte dos seus sentimentos. A caridade ainda está muito aquém daquela que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala. Como a caridade que promove a salvação de nós mesmos, porque nos aproxima do Pai. Porque quem já se considera pronto, ele se coloca no lugar de ensinar e não de aprender. Não que todos nós não tenhamos condição de ensinar algo a alguém, mas temos que saber nosso lugar. E que frente ao Mestre, frente a Jesus, frente a esse nosso irmão mais velho, sim, necessitamos de aprender. Necessitamos silenciar nossa mente, nosso espírito e nossa voz. E escutar aquelas verdades que ele inaugura há 2000 anos. E que o Espiritismo, de uma forma bela, simples e direta, desvela e vem sobre nós. Hoje a nossa cegueira espiritual, tal como aquele cego de Betsaida, precisa ser curada. Porém, Jesus, como governador espiritual desta terra, ele já ergueu sua mão. Antes de sua vinda, enviou-nos Moisés. E sendo aquele que legislava, sendo aquele que trazia uma disciplina severa, mas também aquele que nos mostrou o Deus único e nos trouxe a possibilidade de conhecermos os 10 mandamentos, iniciou o processo de regeneração dos espíritos que aqui habitavam. Sabendo que o nosso tratamento teria que ir além, já não colocou nos outros a responsabilidade de cuidar de suas ovelhas, mas como bom pastor, encarnou-se e se tornou aquele nosso amigo que experimentou nossas fraquezas, mostrando que somos capazes de superá-las, porque Ele fez. Mas ainda não desistindo de seus filhos, não desistindo de cada um de nós, nos trouxe a doutrina consoladora. E o Espiritismo está aí, disponível para aqueles que querem ser curados, disponível para quem quer ser consolado. Nós precisamos de coragem de pedir e fazer aquilo que o cego de Betsaida fez: erguer-se, ir até Jesus e pedir que Ele toque. Não que Jesus precise de nosso pedido, mas nós precisamos do nosso esforço. Que por essa reunião seja Jesus aquele que nos possibilita todos os dias crescermos. Que Ele crie em nós a consciência daquilo que precisamos. A consciência de que precisamos crescer, precisamos evoluir e precisamos nos doar. A consciência de que o nosso coração tem sede dele e que por mais que tentemos nos desviar dele, jamais conseguimos, porque nada esconde a beleza do sol da vida. Que possa nesse momento, este sol da vida, esse sol de amor e bondade que é o Mestre Jesus, iluminar-nos, fortalecer-nos e visitar os nossos lares. Os lares do mundo inteiro que necessitam de paz, de harmonia e de doçura. Visitar os hospitais e ser consolo aos doentes,
oprimidos, resignação àqueles que desesperam. Possa, Jesus, doce amigo, curar-nos das feridas que carregamos, ensinando-nos a romper as fontes de nossas dores. Por fim, Jesus, nos colocamos como amigos, ainda pequenos, e te pedimos: dá-nos a oportunidade de conhecer a nós mesmos, para que saibamos chegar até o Senhor e expor-nos sem máscara, sem rodeios, aonde precisamos de sua doce interferência. Permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Vamos trabalhar.